Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo evangelista João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia! Que o Santo Espírito de Deus me capacite a transmitir a sua mensagem nesta noite, como o Senhor deseja. João, capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. Aleluia! Este é um dos textos mais lidos da Sagrada Escritura. Aleluia! João capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. Diz assim, meus irmãos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus. A condenação é esta, que a luz verdadeira estava vindo ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Podeis tomar assento, meus queridos irmãos, no santo nome do Senhor Jesus. Glória Meus a Deus. queridos irmãos, amado ouvinte da palavra de Deus, nós estamos reunidos hoje aqui com tanta alegria, neste culto tão maravilhoso, onde estamos experimentando da maravilhosa presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. A maravilhosa ação de Deus no nosso meio. Estamos experimentando da comunhão plena e maravilhosa do Senhor Jesus aqui nesta noite. Meus amados irmãos, neste texto em que nós lemos aqui nesta noite, o evangelista João, apóstolo São João, está nos falando da missão do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, João está falando da missão do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele curou os enfermos. Ele limpou os leprosos, abriu os olhos dos cegos para que vissem, ressuscitou até os mortos. Mas a sua maior missão, ou a missão com a qual o Senhor Jesus veio aqui na terra, era a missão de resgatar os pecadores que haviam se tornado escravos do pecado. A missão do Senhor Jesus aqui, meus irmãos, era resgatar aqueles que foram aprisionados por Satanás. Glória a Deus. Muita gente ainda não entendeu, mas o pecado, meus queridos irmãos, são cadeias. O pecado são prisões terríveis.
terríveis que somente o Senhor Jesus tem o poder de libertar. Talvez o senhor já viu, ou a senhora já viu alguém que foi aprisionado. Talvez o senhor já viu alguém preso em celas de ferro, de aço, grades de aço, trancadas com cadeados gigantes, com correntes gigantes. É tão triste vermos alguém que está preso. Por que está preso? Pelos seus delitos, pelos seus crimes, porque cometeu coisas terríveis na sociedade, foram presos pela justiça. O pecado, meus irmãos, são prisões terríveis. Glória a Deus, aleluia. Que aprisiona a humanidade. Oh, Deus. Preste atenção, o senhor e a senhora, que a palavra do Senhor nos diz que Deus criou o homem perfeito. Glória a Jesus. Mas os homens buscaram muitas invenções. Glória a Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden, Deus plantou um jardim maravilhoso, um jardim com gramas verdejantes, um jardim com muitos frutos para eles comerem. E o Senhor os colocou ali para serem felizes e abundantes. E Deus lhes deu tudo naquele jardim, mas o Senhor lhes disse: de todos os frutos que tem aqui no jardim, vocês podem comer livremente. Eu plantei para vocês, mas apenas a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não tocareis e nem comereis do seu fruto, porque no dia em que nele tocar ou comerdes, morrereis. Foi apenas o que o Senhor Deus disse para os homens. A proibição era só esta: eu plantei este jardim para vocês. Todos os frutos que eu coloquei aqui foi para vocês comer. Apenas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Mas, meus irmãos, nós conhecemos a história bíblica. Um certo dia, a irmã Eva andando distraída pelo meio do jardim, talvez admirando aquelas árvores, aqueles frutos maravilhosos, quando ela se vê diante daquela árvore proibida que o Senhor proibiu, vem Satanás, astuto, terrível, sagaz, mentiroso, enganador, e diz para ela: Deus disse para que vocês não comessem do fruto desta árvore, porque vocês iam morrer. Vocês não vão morrer. Não é verdade. Deus não falou a verdade para vocês. Vocês podem comer que não vão morrer. Mas no dia em que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, poderosos como Deus. É por isso que Deus não quer que vocês comam. Satanás enganou a irmã Eva. Satanás a ludibriou. Satanás mentiu para ela, assim como ele vive mentindo até hoje para as pessoas. Então, meus irmãos, a irmã Eva, sendo levada pela beleza do fruto, pega daquele fruto proibido, come daquele fruto e vai andando, leva para o seu esposo, e ele também come. A palavra do Senhor nos diz que este foi o primeiro pecado, o pecado da cobiça, o pecado da desobediência a Deus. Eles comeram daquele fruto, meus irmãos, e a partir daqueles instantes, automaticamente olharam para os seus corpos e perceberam que estavam nus. Glória a Deus, aleluia. Eles eram tão santos, tão inocentes, que estavam nus o tempo
todo, mas eles não percebiam por causa da inocência que estava Glória a neles. Jesus. Glória a Deus. Mas a partir do momento em que eles pecaram contra Deus, eles deixaram de ser inocentes, passaram a ser maliciosos, passaram a ser desobedientes, olharam para os seus corpos e viram que estavam nus. E agora, eles ficaram com vergonha, correram, tiraram algumas folhas para cobrir a sua nudez. No final do dia, o Senhor Deus chega no jardim para conversar com eles, porque todos os dias, na viração do dia, o Senhor passava lá para estar com eles. E o Senhor chama pelo nome Adão. E quando eles ouvem a voz de Deus, eles correm. Aqueles que eram amigos de Deus, aqueles que estavam todos os dias com o Senhor Deus, agora eles saem correndo, se escondendo atrás das árvores do jardim, eles correm e se escondem. E Deus continua chamando, dizendo: Adão, onde estás, Adão? E eles se escondem por um breve momento e depois, percebendo que não podiam mais se esconder do Senhor, Adão responde: eu estou aqui, Senhor. Eu estou escondido entre as árvores. Foi porque eu ouvi a sua voz. Eu tive medo. Eu tive medo, Senhor. Glória a Deus. Porque eu percebi, Senhor, que eu estava nu. E o Senhor perguntou: quem foi que te fez perceber que estava nu, Adão? E ele disse: a mulher que o Senhor me deu. Glória a Deus. Ela comeu do fruto que o Senhor disse para não comer. E depois ela trouxe para mim e eu também comi do fruto. Então Deus se dirige para a mulher e disse: o que você fez, Eva? O que é isto que fizeste? E ela disse: Senhor, foi a serpente que me enganou. E então o Senhor vira-se para a serpente e disse para ela: maldita serás entre todos os animais. Agora, por causa disso, vais andar rastejando sobre o solo, comendo do pó da terra. Eu colocarei inimizade entre você e o homem. A mulher, o Senhor Deus disse: você vai dar à luz com dores de parto, e o seu desejo será para o seu marido. E ao homem o Senhor disse: por causa disto, maldita é a terra por causa de ti. Agora tu vais trabalhar todos os dias da tua vida para plantar a terra, para cultivar a terra e dela tirar o seu sustento. Meus irmãos, glória a Deus. Foi o primeiro pecado da humanidade. E a partir de então, meus irmãos, o homem tornou-se escravo do pecado. Talvez o senhor e a senhora já viu alguém que está andando num caminho torto, um caminho distante. Esta pessoa tenta sair deste caminho tantas vezes, mas não consegue. Glória a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque ela está presa. Já viu um animal que está enjaulado, tentando sair da jaula, pula pelo teto, esbarra contra a parede da jaula, tenta de todas as formas sair e não consegue. Uma pessoa que está presa tenta de todas as formas sair e não consegue, porque está presa. Não pode sair. O pecado é uma prisão, meus irmãos, que somente o Senhor Jesus pode libertar. Como é que Jesus pode libertar-nos do pecado? Com o seu sangue derramado na cruz. Aqui no texto em que lemos, o apóstolo São João está dizendo: porque Deus enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, o que significa crer?
significa crer em Jesus? Crer em Jesus, em primeiro lugar, significa acreditar que o Senhor Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus, que veio para nos libertar. E em segundo lugar, crer em Jesus significa abandonar o pecado e seguir em direção dele. Glória a Deus. Então todo aquele que crê, ou seja, aquele que crê, acredita no Senhor e abandona os seus pecados para seguir a Cristo Jesus, possa ter o direito de vida eterna. Meus irmãos, eu não vou me estender nesta mensagem. Glória a Deus. Mas o apóstolo João diz aqui do amor de Deus. Está falando que Deus amou o mundo de forma incondicional. Glória a Jesus. Nós ouvimos aqui o obreiro do Senhor dizendo que pode ser que alguém ouse a morrer por uma pessoa que é uma boa pessoa. Glória a Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Ou seja, sendo nós pessoas falhas, fracas, que vivem na imundície do pecado, mesmo assim o Senhor nos amou e resolveu nos resgatar. Meus irmãos, o resgate do Senhor Jesus se deu quando Jesus derramou o seu sangue por nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Prestem atenção. Obrigado. Quando nós nos tornamos pecadores, sabe qual é a maior mensagem do Evangelho? A mensagem maravilhosa do Evangelho. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, diz para nós que por causa dos nossos pecados, nós estávamos condenados a morrer e ser lançados no inferno. Glória a Deus. Pastor, mas quem? Todos nós. Quando nós nos tornamos pecadores, qual que era a sentença para nós? Morrermos eternamente. Morrermos e sermos lançados no inferno, para queimar eternamente por causa dos nossos pecados. Aí sabe o que Deus fez? Deus ficou olhando para a humanidade. Diz o texto sagrado que Deus olhava buscando, não encontrou nenhum justo sequer. Parece que eu vejo Deus dos céus olhando para a humanidade. Glória a Deus. Pedro, Tiago, João, Paulo, não tem nenhum justo sequer. Nenhum justo, nenhum que seja santo, para morrer pelos demais. Então Jesus se prontifica a vir. Qual era a missão? Morrer pelos pecadores. Certamente o Senhor dizia: eu que nunca pequei, meu Pai, eu vou à terra e vou morrer no lugar deles. A sentença que era para nós, Ele tomou sobre si. O Senhor Jesus disse: eu não vou permitir que eles todos sejam lançados no inferno. Eu vou à terra e eu vou morrer no lugar deles. Com o meu sangue vou pagar o preço da sentença de morte. Eu vou riscar o escrito de dívida Glória a Deus. que existe contra eles, e assim aqueles que renunciarem o pecado por minha causa serão livres do inferno, da condenação do inferno. Glória a Deus. Foi isto que Jesus veio fazer aqui, meus irmãos. Mas o apóstolo continua dizendo que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. E o apóstolo diz assim, ó: a condenação é esta, que a luz verdadeira, que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo, mas
os homens amaram mais as trevas Glória a Deus. do que a luz. Glória a Jesus. Pastor, quando é que alguém ama mais as trevas do que a luz? É quando alguém diz assim: eu gosto de ir ao culto, eu gosto de louvar a Deus, gosto de ouvir a mensagem do Evangelho, gosto de saber que Jesus morreu por mim, mas eu não posso servir a Deus porque eu gosto mais dos meus pecados. Eu gosto mais de fazer aquelas coisas que Deus não quer que eu faça. Então eu não posso servir a Deus agora, porque eu sou jovem demais e tem muitas coisas no mundo para mim. Jesus, eu não posso te servir agora porque eu amo demais o mundo. Eu amo mais o mundo. Eu amo mais o pecado do que o Senhor. Estas pessoas, meus irmãos, Glória a Deus. se Jesus vier hoje, se elas morrerem hoje, elas estão condenadas. E não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que diz: a condenação é esta. A luz verdadeira, que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas Glória a Deus. do que a luz, porque as obras deles eram más. Eu já vou encerrar esta mensagem. Mas antes de encerrar esta mensagem, eu quero te fazer uma pergunta. E não precisa responder. Mas eu quero perguntar para o senhor, para a senhora, para você, jovem, que está ouvindo esta simples mensagem nesta noite. A pergunta é a seguinte: onde está o seu coração? Glória a Jesus. Em que? Onde está os seus sentimentos, o seu amor? Glória a Deus. Será que o seu amor está em Deus? O seu coração está em Deus? Ou está nas coisas deste mundo? Pastor, eu nem posso, mal posso esperar o término desse culto, porque tem uma grande festa para eu ir. Os meus colegas estão só me esperando para nós sairmos para as noitadas. Gosto demais. Onde será que está o seu coração, meu filho? Onde será, jovem, que está o seu coração? Se o seu coração está nas coisas deste mundo, nas noitadas, nas diversas festas, talvez há algum jovem que o seu coração estão nas mulheres. Glória a Deus. Pastor, eu não posso servir a Deus agora. Eu gosto de ter muitas namoradas. Se o seu coração está nessas coisas, nas coisas do mundo, nos carnavais, nas baladas da vida, então o Senhor está enquadrando nesta situação de amar mais as trevas do que a luz. Glória a Deus. Eu hoje te aconselho, volte-se para Deus. Volte o seu coração, o seu corpo, o seu espírito. Volte-se totalmente para Deus. Diga a Ele: Senhor, andei distante, mas por favor me aceita de volta. Glória a Deus. Quero voltar-me para o Senhor. Quero te servir enquanto vida eu tiver. Me aceita de volta, Glória a Senhor. Jesus. Foi para isto que Jesus veio, para resgatar os pecadores de volta para Deus. Eu quero orar agora, meus irmãos. Jesus está operando aqui desde o começo desse culto. Glória a Deus. Ouvi falar que a irmã vai fazer uma cirurgia amanhã.